Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Perguntas de Quinta. Aqui nós discutimos toda quinta-feira sobre as dúvidas que vocês nos enviam durante a semana, com respostas estratégicas para te ajudar a alcançar o sucesso na carreira ambiental. Enviem sempre seus questionamentos, por mais bobos que eles pareçam ser. Eles podem fazer a diferença no sucesso da sua carreira. Eu sou William Barbosa, engenheiro florestal, mestre e doutorando em ciências florestais, com experiência de 12 anos na área e atuo como treinador de desenvolvimento de carreira na área ambiental. Eu ajudo profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, definirem seu foco e conquistarem a independência financeira. Se quiserem mais informações sobre nossos serviços, nossos programas, ler os artigos que a gente produz, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. Hoje, o tema do nosso episódio é sobre perfil comportamental, como saber como tratar as pessoas e como você gosta de ser tratado. Diante do dia de hoje, véspera de Natal, eu quis trazer uma reflexão para trabalhar com vocês em cima dela. Você não entende o porquê tem conflitos com algumas pessoas da família, com grupos de amigos, colegas do trabalho, seus chefes? Isso acontece com vocês? Por outro lado, às vezes a gente não entende a causa, mas algumas vezes conversando com alguma pessoa por minutos, parece que você conhece ela há anos. E a gente chama isso de química, ou diz que o nosso santo bateu, ou que se sentiu boas vibrações vindo daquela pessoa, certo? Isso já aconteceu com vocês? Quando isso acontece, normalmente é porque nós achamos aquela pessoa parecida conosco. E é muito fácil a gente se dar bem com quem se parece com a gente, certo? Normalmente quando essa situação acontece, é quando a pessoa fala várias coisas e você vai se enxergando nela. Muita coisa que ela fala é aquilo que você pensa, é aquela forma que você age, e você começa a não entender, nossa, como a gente é parecido, como a gente se conhece, como a gente se dá bem. É isso que acontece? É muito fácil a gente se dar bem com quem parece conosco. E aí você sabe por quê? Normalmente, desde criança, a gente é ensinado a tratar os outros como nós gostaríamos de sermos tratados. Acredito que seja isso que vocês também tenham aprendido. Eu aprendi da mesma forma. Mas você acha que isso realmente dá certo? Você trata os outros como você gostaria de ser tratado e acha isso correto? Digamos que você está numa reunião de família e aí chega aquele seu tio mais palhaço, o que mais conta piadas, e começa a fazer graça de você. E você é aquele tipo de pessoa bem discreta e que não gosta de falar muito da sua vida para outras pessoas. Como é que você agiria numa situação como essa? Por outro lado, digamos que outra pessoa lhe faça uma pergunta que a resposta ou seja sim ou seja não. E aí você responde com todos os detalhes do porquê da sua resposta, fala de todos os seus pontos de vista. Às vezes até esquece de dar a sua resposta, de dizer se era sim ou se era não. Você acha que essa comunicação, nesses dois exemplos que eu citei, foi eficiente? E se você quer manter uma comunicação eficiente com a pessoa, é necessário que você aprenda a interpretar essas pessoas, a entender quem elas são, quais os comportamentos que ela tem, quais os sentimentos que ela demonstra, certo? Vários especialistas em comportamento humano falam que a gente deve mudar essa forma de pensar e essa forma de agir. E o pessoal da área de vendas é que normalmente está mais acostumado a fazer isso, a interpretar as pessoas para saber como lidar com elas nesse processo de venda. E a gente precisa entender esse processo, a gente precisa entender como fazer essa interpretação,
para saber como abordar essas pessoas de forma que elas recebam bem aquela abordagem que a gente está tendo. E isso é importante em qualquer ambiente. Na sua relação com amigos, na sua relação com família, no seu ambiente de trabalho, ao lidar com seu chefe, ao participar de um processo seletivo. Entrou alguma coisinha aqui no meu olho. É muito importante você entender como abordar as pessoas, certo? E com a experiência, a gente acaba conseguindo fazer isso de forma muito tranquila, muito rápida, em questão de minutos, às vezes até segundos. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente interpreta de que forma essas pessoas gostam de ser tratadas ou não? A gente pode utilizar um exemplo do perfil comportamental DISC. Na semana passada eu falei sobre ele entre vários outros testes utilizados em processo de recrutamento. E aí várias pessoas me mandaram questionamentos a respeito, achando interessante, até porque se viram em algumas das interpretações que eu passei aqui, de como são as pessoas de cada perfil, certo? O perfil comportamental DISC, o DISC é uma sigla em inglês, e ele foi elaborado por um psicólogo norte-americano, o meu xará, William Marston. E essa metodologia proporciona o autoconhecimento, facilita a convivência, a integração em meios diversos e também ajuda a potencializar talentos. Tanto que é utilizado em vários tipos de processos, não só para recrutamento. O William Marston publicou informações com relação ao comportamento, perfis comportamentais DISC, no livro A Emoção de Pessoas Normais. Então, se quiserem pesquisar esse livro, fiquem à vontade, ok? E aí tem vários testes em outras ferramentas, como as ferramentas de teste de QI, por exemplo. E aí, o teste do perfil DISC acabou sendo tão interessante que passou a ser usado para recrutamento no exército norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Então o exército recrutava as pessoas de acordo com habilidades, mas principalmente com comportamentos que elas tinham. Que comportamentos eram necessários numa frente de batalha, que comportamentos eram necessários para que a pessoa tivesse um espírito de liderança, né, pudesse ajudar aquela equipe, aquele grupo, ok? E aí, a partir desse momento que passou a ser utilizado para o recrutamento do Exército, isso foi chamando a atenção e, posteriormente, iniciado a utilização dele para recrutamento em processos seletivos. Então, muitas das seleções que a gente faz são utilizadas alguns testes, entre eles o teste do perfil comportamental DISC. Quem tiver interesse em saber sobre outras ferramentas, eu falei já na semana passada, pode dar uma olhada no vídeo, que eu falei mais sucintamente sobre cada uma delas. Cada uma delas, na verdade, daria para a gente falar horas e horas e horas a respeito. E aí, como os questionamentos foram muito em cima do perfil DISC, eu estou trazendo hoje para a gente abordar de forma um pouco mais detalhada, certo? Então, para que é utilizado o teste do perfil comportamental DISC? Ele é utilizado em processos seletivos para ter uma assertividade maior na contratação de pessoal. Ele é utilizado para mapeamento de talentos, para questão de autoconhecimento, autodesenvolvimento como pessoa, como profissional, para planos de sucessão, também proporcionando autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, em algumas empresas que já têm o perfil daqueles profissionais que fazem parte daquela equipe, que fazem parte daquela empresa, em uma situação de possibilidade de sucessão, de ocupar novos cargos ou seguir para algum outro setor, pode ser realizado um teste como esse, e esse teste indica determinadas características que são mais benéficas ou não a alguns setores, a alguns cargos, certo? Também é utilizado em processos de coaching. Eu utilizo dentro dos processos que eu faço com os meus clientes, também proporcionando esse autoconhecimento que parece que às vezes que a gente se conhece, mas na verdade quando a gente participa desses testes é que consegue entender realmente quem nós somos. E além disso também é utilizado para treinamentos de vendas. Então são várias as utilizações
que os testes de perfil DISC podem ter. E aí o que significa essa sigla DISC? Vem do inglês e são as iniciais das palavras dominância, influência, estabilidade e conforme. Agora, como é que a gente faz para reconhecer esses perfis nas pessoas? Para reconhecer quem são as pessoas? Através de traços verbais. Quais são as palavras que ela costuma utilizar com mais frequência? Através de questões vocais, como o tom de voz, a velocidade da fala. De visuais, como as pessoas agem, como elas se vestem, como elas organizam sua casa, seu ambiente de trabalho, como elas gesticulam. Então, tudo isso é importante e ajuda a reconhecer esses perfis nessas pessoas, certo? E existem formas mais fáceis de você conseguir analisar esses perfis. O interessante é que você comece tentando classificar se a pessoa é mais aberta ou mais direta. Mais aberto é com relação a como as pessoas demonstram suas emoções, seus sentimentos e como elas desenvolvem as relações. Com relação a ser direto, é como elas se controlam ou tentam exercer algum tipo de influência sobre situações de pensamentos ou emoções de outras pessoas. E aí você analisa se essa pessoa tem um perfil mais aberto ou mais fechado, mais direto ou mais indireto. E aí nisso você consegue ir chegando nessas características. Como é o comportamento das pessoas mais fechadas? São mais discretos, com sentimentos principalmente. Não falam muito sobre sua vida pessoal. Costumam tomar decisões com base em evidências. Normalmente são pessoas mais disciplinadas. Evitam algum tipo de contato físico. Não expressam não tem muitas expressões faciais. Mostram menos entusiasmo em situações que outras pessoas normalmente demonstrariam. E tem um aperto de mão normalmente um pouco mais formal, sem muito contato, certo? Já as pessoas abertas, como é que elas se comportam? Elas demonstram sentimentos mais livremente, tomam decisões muitas vezes com base nesses sentimentos, saem do foco em conversas, normalmente são mais relaxados, mais calorosos, seguem normalmente o que as outras pessoas estão fazendo, às vezes por preguiça de pensar, são mais flexíveis com relação ao tempo, com relação ao horário, normalmente não são muito pontuais, preferem trabalhar com pessoas do que estar num ambiente fechado, em laboratório, sem tipos de contato físico. Tem expressões faciais normalmente mais animadas, principalmente quando elas falam ou escutam alguém falando. Tem um aperto de mão mais amigável, gostam mais de contatos físicos, de contar histórias, piadas. Então, nisso você já consegue ir identificando, e é interessante que você faça esse exercício. Tenta identificar na sua família, no seu grupo de amigos, quem tem cada tipo de comportamento do que eu falei aqui. Quem é mais aberto, quem é mais fechado. Certo? Agora, com relação a ser mais direto ou indireto. As pessoas mais diretas, como é que elas se comportam? Costumam contribuir com as conversas do grupo, gesticulam e usam tons de voz diferentes para enfatizar seus pontos de vista com relação a alguma questão. Eles costumam ser mais enfáticos naquilo que estão falando, naquilo que está sendo discutido. São menos pacientes e muitas vezes até mais competitivos dentro do ambiente de trabalho ou em sala de aula. Aquelas pessoas que vão muito atrás de nota, por exemplo. Quando não concorda com algo, costuma discutir aquele ponto de vista que ela tem e tende a não seguir muitas regras pré-estabelecidas. Então, as pessoas mais diretas normalmente não gostam muito de seguir regras, de seguir processos, são mais diretos, são mais específicos, vão mais assertivos numa questão, digamos assim. E as pessoas mais indiretas, como é que elas agem? Normalmente são mais lentas, são mais cautelosas, não costumam discutir muito em grupo e demonstrar sua opinião para as pessoas, não utilizam muitos gestos na fala, então são muito comedidos,
enfatizam pontos de vista através de explicações do conteúdo e da mensagem que querem passar. Essas pessoas são mais diplomáticas. Quando não concordam com alguma coisa, se for algo importante, segue ajudando mesmo assim, certo? Mesmo que elas não concordem com um determinado ponto de vista, se é algo que eles veem que é para o bem coletivo, eles seguem à frente fazendo aquela atividade mesmo sendo contrários a princípio, ok? São mais introvertidos, mais reservados e tendem a seguir muitas regras pré-estabelecidas. A união desses padrões entre aberto, fechado, direto e indireto é o que forma esses perfis comportamentais de uma pessoa. Só que o que acontece é que todos nós apresentamos os 4 padrões, mas sempre tem algum que se destaque um pouco mais, certo? Muitas vezes algumas vezes é equilibrado, mas a gente apresenta sempre as 4 características, os 4 perfis, ok? Os 4 padrões, digamos assim. Nenhum é melhor ou pior que o outro. Então, são apenas características. Cada pessoa tem sua característica específica. Não quer dizer que ela seja melhor ou pior que outra pessoa. Se ela é mais fechada e direta, a gente diz que ela tem o perfil dominante. Se ela é mais aberta e direta, ela tem o perfil influente. Se ela é mais indireta e aberta, ela tem o perfil estável. E se ela é mais indireta e fechada, ela tem o perfil conforme, que a gente também chama como perfil analítico, ok? Mas aí, como é que a gente faz para identificar as características de cada um? Como eu tinha falado antes, é importante a gente saber identificar esse tipo de situação para você saber como tratar essas pessoas. Aprender realmente que não deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, mas como elas gostariam de ser tratadas. Certo? A gente fala das características, mas as características fica mais fácil de você identificar se você já conhece bem uma pessoa. Mas e se você não conhece a pessoa? Como é que você faz para identificar que tipo de perfil ela tem? Então você pode tentar fazer essa identificação a partir de questões relacionadas ao verbal, ao vocal e visual. Então características verbais, vocais e visuais identificam o perfil que a pessoa faz parte. Como se identificar o perfil dominante? No verbal, são aquelas pessoas que falam mais do que perguntam. Então elas têm necessidade maior de expressar aquilo que elas estão pensando, ao invés de escutar o que as outras pessoas estão querendo dizer ou que pensam com relação àquilo, fazendo algum tipo de pergunta. Então elas falam muito mais do que escutam e normalmente são curtos, direto ao ponto, objetivos. Com relação a características vocais do perfil dominante, tem mais variedades no tom de voz. Então muitas vezes tem até o tom de voz um pouco forçado em alguns momentos. São aquelas pessoas que costumam falar alto e falar rápido. Então essa é uma das formas mais fáceis de você identificar o perfil dominante. Com relação ao visual, são aquelas pessoas que têm o aperto de mão firme, que gesticula para enfatizar opiniões, às vezes gesticula demais, são impacientes, se movem rapidamente. Então, essas são as características para você identificar facilmente uma pessoa com perfil dominante. E a pessoa com perfil influente? Como é que eu identifico? São aquelas pessoas que gostam de contar histórias, gostam de contar piadas, que compartilham os sentimentos pessoais, fazem questão de demonstrar aquilo que elas estão pensando, que estão sentindo. E elas divagam muito na conversa, elas perdem o foco. Então, se você está conversando sobre um tema, ela começa a falar sobre aquilo leva a uma outra situação e ela se perde no meio da conversa. Questões vocais do perfil influente. Tem muitas mudanças no tom de voz, normalmente são um tanto dramáticos ao falar. Tem um tom de voz alto, e falam de forma mais acelerada. E no visual, como é que a gente identifica? Elas costumam apresentar expressões faciais animadas, muitos movimentos e gestos e ações espontâneas. Eles não pensam muito antes de falar e de agir, certo?
Com relação ao perfil estável, como é que eu identifico? São aquelas pessoas que perguntam mais do que dizem, então para elas é muito importante entender o que as pessoas pensam. E muitas vezes acabam não falando aquilo que eles pensam, para não criar nenhum tipo de atrito. Eles escutam mais do que falam, certo? Não dão muitas opiniões, as opiniões deles normalmente são mais reservadas e têm menos comunicação verbal, eles não são muito de falar. Com relação ao vocal, eles apresentam um volume mais baixo, um tom mais baixo de voz e falam mais lentamente. Com relação ao visual, eles têm um aperto de mão normalmente mais gentil, movimentos mais lentos e demonstram uma maior paciência. São aquelas pessoas que gostam de um ambiente mais tranquilo, certo? Tem dificuldade com mudanças. Já com relação ao perfil conforme, como é que eu faço para identificar? São aquelas pessoas mais limitadas a compartilhar sentimentos, normalmente são muito formais e têm uma conversa sempre mais focada naquele objetivo inicial. Com relação ao vocal, o volume de voz normalmente é baixo, tem um discurso normalmente mais lento e poucas alterações no tom de voz e no discurso. E no visual, como ela se comporta? Poucas expressões faciais, sem muito contato físico e normalmente poucos gestos. Então, assim você identifica facilmente esses 4 perfis. Em poucos minutos de conversa, você consegue identificar que perfil essa pessoa tem. E aí você vai aprendendo como se comunicar, certo? Mas como é que eu faço para me comunicar com cada um desses perfis? Para se comunicar com a pessoa com perfil dominante, você precisa ser mais objetivo, mais direto ao se expressar, certo? Fazendo declarações mais firmes, mais claras. Demonstre o que você sabe e o que está fazendo naquele momento e deixem eles decidirem se é importante ou não focar nos detalhes. Eles não gostam muito que vocês apresentem muitos detalhes, eles querem saber aquilo que você precisa e aí eles vão lá e fazem, independente da forma. Mas chegam de A a B, ok? Não tente agradá-los sem motivos, porque normalmente eles são muito desconfiados. Então, se você tentar agradá-los demais, motivá-los demais, eles vão ficar desconfiados, ok? Como é que eu me comunico com o perfil influente? Não faça rodeios demais. Vá direto ao ponto e não fale por muito tempo, porque eles vão perder o foco, ok? São aquelas pessoas que perdem o foco com uma facilidade muito grande. Então, não façam a rodeios, vá direto. E não fale por muito tempo. Sejam mais leves, sejam sorridentes, porque eles gostam desse contato com as pessoas, eles gostam de se sentir num ambiente harmonioso. Então, demonstre para eles que esse é o ambiente, que eles vão ter um ambiente gostoso, um ambiente agradável para uma conversa, ok? Invente novidades, façam coisas novas, criativas, e faça com que eles também demonstrem essa criatividade que eles têm, com que eles cheguem em soluções mais criativas, que eles consigam animar a equipe ou animar aquelas pessoas que estão ali junto com você. Normalmente essas são as características do perfil influente. São aquelas pessoas que chegam já dando bom dia, sorrindo, brincando com todo mundo que vem no caminho, certo? Então elas gostam desse tipo de ambiente, elas gostam de estar num ambiente mais aconchegante, mais caloroso, digamos assim, ok? Com relação ao perfil estável, crie um começo, um meio e um fim na conversa. Porque eles são aquelas pessoas que gostam de um planejamento e gostam de entender como funciona o todo. Mas ao mesmo tempo, eles gostam de um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor. Escute e tente entender o que ele quer dizer para você, ok? Mas tome sempre uma atitude, não espere que ele tome uma atitude, porque normalmente eles são mais lentos, eles não são muito de tomar
uma atitude. Por quê? Porque normalmente eles têm dificuldade com mudança de hábito. Então são aquelas pessoas que gostam de ter uma rotina e que têm dificuldade de sair dessa rotina, ok? Eles não gostam muito de um ambiente de trabalho, por exemplo, que tenham muitas mudanças de cargo de chefia. Eles gostam de ter aquela pessoa que ele conhece, que se dá bem, que consegue motivá-los ou consegue dar uma abertura, uma tranquilidade para o ambiente de trabalho, ok? E não admite muito que ocorram mudanças com relação a isso. Eles preferem estar naquele padrão que eles já conhecem, que eles já sabem como lidar, que eles já sabem como conviver, ok? E aí se planejam bastante com relação ao que devem fazer e acabam sendo até pessoas perfeccionistas. E isso atrapalha na entrega de atividades, por exemplo. São aquelas pessoas que quando você pede alguma coisa, elas tentam planejar para fazer de forma mais perfeita, mais tranquila, para que você não tenha problemas com ele. Eles não gostam de estar envolvidos em problemas, certo? E como são as pessoas com perfil conforme? Como é que eu faço para me comunicar com elas? Resuma o que você está falando, mas divida essa conversa em tópicos, evitando que haja uma ruptura, um desfoque da situação, certo? Eles gostam de entender a situação como um todo, um pouco parecido até com o perfil estável, só que nesse caso são pessoas mais envolvidas em processos. Então se você pede qualquer tipo de coisa, ela tenta entender tudo que está relacionado àquela questão, quais são os prós, quais são os contras, o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado. Então são pessoas muito cuidadosas, muito cautelosas e são as mais perfeccionistas, ok? Não entrem em assuntos muito pessoais, certo? Normalmente elas são pessoas mais discretas, ao mesmo tempo são pessoas mais focadas. Vai ser difícil você pedir alguma atividade para essa pessoa e ela entregar de imediato. Ou que você peça alguma coisa, tipo um planejamento de uma viagem para o seu marido, para a sua esposa. Se ele for nesse perfil, ele vai atrás de informações a respeito daquela viagem, que lugares vocês vão poder visitar, quais os ônibus que vocês vão poder pegar, ou que lugar é mais tranquilo para você pegar um Uber. Então são aquelas pessoas que vão planejar tudo nos mínimos detalhes, para que você tenha todo um roteiro para essa viagem. Você chegue lá e já saiba o que vai fazer de manhã, o que vai fazer de tarde, o que vai fazer de noite, onde vai tomar café, onde vai almoçar, onde vai jantar, quais são os restaurantes que vocês vão visitar. Então, todas as informações possíveis, essa pessoa com perfil conforme vai atrás, vai buscar, para que você tenha uma experiência mais rica, mais detalhada. Então, são pessoas muito detalhistas, certo? Bom, gente, então é isso. Eu tentei trazer aqui para vocês algumas informações com relação a como identificar esses perfis comportamentais, e eu espero que hoje vocês comecem a ver essa situação de uma forma diferente. Ao invés de pensar em tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, você comece a pensar na forma de identificar que características essas pessoas têm, e aí tentar entender com isso como elas gostariam de ser tratadas, certo? Lembre que provavelmente você não gosta de ser tratado como seu irmão ou sua irmã é tratada, como seu colega de trabalho é tratado. A gente é diferente, cada pessoa tem um perfil diferente, e aí cada pessoa quer ser tratado de uma forma específica, ok? Eu dei mais um detalhamento na live passada com relação às características dessas pessoas. Se vocês quiserem mais informações a respeito, deem uma olhada no vídeo. Mas aí eu vou detalhar aqui um pouco para vocês também com relação a isso. Voltando agora, pensando nas características diretas e indiretas, fechadas e abertas, quais são as características principais de cada perfil? Perfil dominante, pessoas mais objetivas, mais atentas a resultados, mais diretas, impacientes, falam rápido e gostam de ter autonomia e fazer as coisas sozinhos. Parecem que estão sempre com pressa,
são diretos, dizem o que pensam, interrompem os outros, falam com muitas pessoas ao mesmo tempo e ficam facilmente irritados. As pessoas influentes, quais as principais características? Elas são pessoas com perfil abertas e diretas e são ligadas a relações com pessoas, adoram falar, expressar sentimentos, são mais animados, movidos ao reconhecimento, gostam de ser o centro das atenções, não gostam de pressão, de papo sério, então não conseguem ter muito foco nas atividades e dificuldade com prazos e vulneráveis à rejeição. São mais abertas, mais amigáveis, são animados, ok? Falam sobre pessoas que conhecem, não conseguem focar muito nos detalhes, não escutam e nem conseguem manter a atenção por muito tempo, e falam muito e pulam de assunto, mantêm distâncias de assuntos difíceis. Então essas são as características das pessoas influentes. As pessoas estáveis são indiretas e abertas. São aquelas pessoas mais planejadoras, que gostam de rotina, como eu já falei, equilíbrio, harmonia, são pessoas mais gentis e que escutam mais do que falam. Eles esperam que os outros sejam mais tranquilos, mais agradáveis, são mais retraídos e precisam de tempo para assimilar mudanças, como eu já tinha falado. Parecem ter opiniões fortes, só que eles não expressam essas opiniões verbalmente. E situações novas deixam essas pessoas mais desconfortáveis. Pessoas conformes ou analíticas são aquelas fechadas e indiretas, ligadas a regras, a processos, a cumprimentos de etapas. São pessoas precisas, detalhistas, conscientes de prazos, são diplomáticos, são discretos normalmente, precisam ser mais tolerantes a conflitos, a aceitar ideias de outras pessoas e são muito perfeccionistas, ok? Então era isso, gente. Eu espero agora que vocês consigam identificar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão no seu convívio familiar, no seu convívio de trabalho, ok? E aí com isso vai ser muito mais fácil você conquistar a atenção dessas pessoas. É fundamental para a gente manter boas relações em qualquer meio, saber interpretar quem são essas pessoas, ok? Tentem fazer esse exercício, identifiquem essas pessoas, as que convivem com você principalmente, e comece hoje mesmo a tratá-las como elas gostariam de ser tratadas e não como você gostaria de ser tratado, ok? Muito obrigado pela participação. Acompanhe nossas redes sociais para mais dicas de carreira. Enviem nossas postagens para outras pessoas que precisam ser ajudadas também por essas dicas. E nos enviem sempre as dúvidas que tiverem, mesmo que pareçam bestas, que pareçam bobas, que toda quinta-feira eu vou estar aqui para vocês respondendo no Perguntas de Quinta, ok? Feliz Natal a todos. Tchau, tchau.